Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Meu nome é Viviane e este é o segundo vídeo da série Criminal. Para essa semana eu trouxe o caso de uma mãe solteira que dedicou a sua vida para cuidar da filha doente. Mas essa história teve uma reviravolta impressionante. Será que toda mãe ama de verdade? Deixe o like e a luz acesa, porque essa história é sinistra. Didi Blanchard morava em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Casou-se aos 24 anos com Rob Blanchard, assim que soube que estava grávida. Mas o relacionamento não deu certo, então eles se divorciaram e ela voltou a morar na casa do pai. Didi não trabalhava, dedicava todo o seu tempo para cuidar da filha Gypsy, já que sua lista de problemas de saúde não era pequena. Ela foi internada na UTI neonatal assim que nasceu. Venceu a leucemia no início da infância. Tinha asma severa, anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, apneia do sono, intolerância ao açúcar, problema de vista, de audição e passava por um tratamento de câncer bem agressivo, que a fez perder todo o cabelo. Gypsy não frequentava a escola porque não conseguia se locomover e nem se alimentar sozinha. A comida era enviada diretamente para o seu estômago através de um tubo. Ela usava cadeiras de rodas, um óculos bem grande e levava consigo um cilindro de oxigênio sempre que tinha que sair de casa. E enquanto não houvessem respostas para suas complicações, ela levaria a vida dessa forma. Didi decidiu morar sozinha com a filha, tendo em vista que não se dava bem nem com o pai nem com a madrasta. E em 2005, o furacão Katrina destruiu a casa onde as duas viviam. E a história de uma mãe com uma filha doente que perdeu tudo numa catástrofe chamou a atenção das pessoas e da mídia local também. Não demorou muito para que elas ficassem conhecidas na região. Elas moraram em abrigos temporários até 2007, quando uma ONG internacional chamada Habitat para a Humanidade, que cede casas para pessoas carentes, construiu uma para elas na cidade de Springfield, no Missouri. Mas não era qualquer casa, ela tinha adaptações específicas para as necessidades de Gypsy, como rampa na entrada e banheira de hidromassagem para ajudar com sua distrofia muscular. Didi passou a levar Gypsy nas clínicas da região sem seus registros médicos. Ela dizia que tudo tinha sido perdido com o furacão. Então relatava os sintomas que a filha apresentava e os remédios eram receitados. Com o passar dos dias, Didi desenvolveu uma amizade com a vizinha Amy, e durante uma das conversas acabou contando como foi parar em Springfield sozinha com uma filha doente. Segundo ela, seu ex-marido nunca participou da vida da filha e era um conhecido golpista viciado em drogas. Já o pai de Didi abusava fisicamente da neta. A gota d'água foi quando Gypsy foi queimada várias vezes com a ponta de um cigarro. O dinheiro para os tratamentos de Gypsy vinha de benefícios do governo e de doações da comunidade. Didi costumava fazer uma espécie de cinema do lado de fora da sua casa. Projetava filmes infantis e cobrava das crianças da vizinhança apenas um valor simbólico pela pipoca e pelo refrigerante. Gypsy gostava de se fantasiar de princesa, ela tinha uma coleção de perucas, gorros e chapéus, e era muito mimada pela mãe. Se ficasse resfriada, era imediatamente levada para o pronto-socorro. E sempre que alguém as visitava, Didi alertava que apesar dela ter 14 anos, sua idade mental era de uma criança de 7. Então as pessoas tinham que se atentar para os assuntos conversados perto dela. Elas foram convidadas para participar de diversos programas de televisão. E com essa história cada vez mais conhecida, diversas instituições de caridade apareceram para ajudar. Elas receberam doações até da rede de fast food McDonald's. E Didi não precisava se preocupar com as passagens para levar Gypsy em consultas fora da cidade. Várias companhias aéreas levavam as duas de graça. Elas tinham inclusive acesso a camarotes e camarins dos cantores famosos em diversos shows. Ganharam até mesmo várias viagens para Disney. Gypsy participou de Olimpíadas especiais e em 2007 foi eleita Criança do Ano por uma instituição que defende o direito das pessoas que se alimentam por tubo. A Fundação Make-A-Wish, uma entidade que realiza os sonhos de crianças que sofrem com doenças graves, proporcionou um encontro entre Gypsy e a cantora country Miranda Lambert.
Mas essa história teve uma reviravolta que chocou o mundo inteiro. Às 14h32 do dia 14 de junho de 2015, uma curta frase foi postada no perfil do Facebook de Didi. E ela dizia o seguinte: "That bitch is dead." Algo como "aquela vaca está morta." As pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo. Um casal de amigos desistiu de esperar e foi até a casa das duas. Chegando lá, encontrou uma viatura da polícia na porta e várias pessoas igualmente preocupadas. O carro de Didi estava estacionado na rua, mas ninguém atendia a campainha e nem o telefone. Os policiais não tinham mandado naquele momento, então não podiam entrar, mas não impediram um homem de pular a janela. Ele verificou os cômodos da casa e tudo parecia normal, exceto pela cadeira de rodas de Gypsy que estava vazia. Ao entrar no quarto, verificou que as luzes estavam apagadas e o ar-condicionado ligado no máximo. Ao ligar a luz, o homem se deparou com o corpo esfaqueado estendido na cama. Didi estava morta e sua filha desaparecida. Uma busca frenética foi iniciada. Precisavam encontrar Gypsy o mais rápido possível porque ela era dependente da sua medicação. E se aquilo fosse um sequestro, ela não teria muito tempo de vida no cativeiro. E nesse meio tempo, outro comentário foi publicado pela conta de Didi. "Eu rasguei aquela porca gorda no meio e violentei a sua filha inocente. Ela gritou muito alto." Risos. Os policiais começaram a colher os depoimentos dos vizinhos. O mandado só chegou às 22h45. Foi quando a perícia entrou na casa e verificou que Didi estava morta há vários dias. Uma espécie de vaquinha online foi aberta para arrecadar fundos para o enterro de Didi e possivelmente de Gypsy também. Enquanto isso, começaram a surgir as primeiras pistas. A Lia procurou a polícia dizendo ter informações que poderiam ser úteis. Era amiga íntima de Gypsy, mas elas raramente tinham privacidade para conversar sozinhas. Didi estava sempre por perto e nunca perdia a oportunidade de alertar a Lia sobre a idade mental da filha. Certo dia, Didi descobriu que Gypsy tinha uma conta fake no Facebook e que conversava com a Lia sobre homens por lá. Então, o computador foi confiscado e a Lia acusada de corromper a inocência de Gypsy. Mas não demorou muito para que elas voltassem a trocar mensagens, mas dessa vez de madrugada sem que ninguém soubesse. Então, a Lia contou à polícia um dos maiores segredos da amiga. Ela tinha um namorado, um homem de 24 anos chamado Nicholas Golden John. Ele era cristão como ela e não se importava com seus problemas de saúde. Eles planejavam fugir juntos e até o nome dos filhos já tinham escolhido. Ela confessou para Lia que o conheceu num site de relacionamento cristão, que estava apaixonado e que ainda não tinha contado para a mãe. Ela disse ainda que sabia que Didi não aprovaria o relacionamento, mas morria de vontade de crescer e ter um namorado assim como todas as outras meninas da sua idade. A Lia, sabendo da idade mental de Gypsy, tentou convencê-la a desistir da história, mas todo o esforço foi em vão. As informações fornecidas por a Lia e o rastreio da postagem do Facebook levaram a polícia à casa de Nicholas no dia seguinte. E Gypsy estava lá, viva, aparentemente bem, com cabelo e caminhando. Todos ficaram aliviados, mas no minuto seguinte perceberam que ela estava lá por livre e espontânea vontade. E ela parecia muito diferente da pobre garotinha doente. Gypsy não levou seus remédios e nem o cilindro de oxigênio para a casa de Nicholas, porque não precisava deles. Ela conseguia andar normalmente porque não havia nada de errado com seus músculos. E seu cabelo cresceu, porque antes Didi o raspava. Na delegacia, ela disse que todo o seu histórico de doenças era uma grande mentira e que tudo tinha sido ideia da sua mãe. Ela confessou ter planejado o assassinato de Didi. Os policiais fizeram um pronunciamento para acalmar a comunidade, e a primeira frase foi: "As coisas não são como parecem ser", e finalizaram pedindo para que as pessoas parassem de doar dinheiro para aquela vaquinha online até que tudo fosse esclarecido. Gypsy usava a internet à noite, quando sua mãe estava dormindo, e Nicholas foi a primeira pessoa que lhe apresentou uma saída daquele inferno. Eles namoraram virtualmente por 1 ano até o plano ser colocado em prática. Mas eles já haviam se encontrado pessoalmente antes e tudo foi organizado com antecedência. Gypsy chamou sua mãe para ir no cinema. O filme em cartaz era Cinderela. Ela foi fantasiada de princesa e Nicholas apareceu lá como príncipe. O plano era simples. Nicholas esbarraria nelas sem querer e iniciaria uma conversa mencionando a coincidência das fantasias. Mas deu tudo errado. Didi achou o cara super esquisito e pediu para Gypsy ficar longe dele.
Gypsy também achou Nicholas esquisito e bem menos atraente pessoalmente, mas decidiu seguir com o relacionamento porque ele seria útil mais tarde. Naquela altura, Nicholas já sabia de todos os detalhes da vida das duas, inclusive sobre a farsa das doenças. Na sua ficha criminal constava uma prisão por exposição indecente. Ele tinha histórico de transtorno de múltiplas personalidades e suspeita de autismo. Durante as investigações, encontraram várias mensagens que comprovavam que Gypsy e Nicholas planejaram o crime. E verificou-se nas conversas que ele tinha vários alter egos. Em certos dias ele era Victor, sua personalidade mais violenta, aquela que mataria Didi. No dia do crime, elas haviam acabado de chegar de uma consulta e Didi foi dormir. Nicholas entrou na casa, recebeu a faca, luvas e fita isolante das mãos de Gypsy, foi para o quarto e executou o crime. Gypsy estava esperando no outro cômodo, tudo conforme Victor havia pedido. Em seguida, eles tiveram relações, pegaram $4.000 que Didi guardava em casa e fugiram para um hotel para pensar no que fazer. Depois de alguns dias, eles decidiram se livrar da arma do crime, então colocaram a faca no envelope e enviaram para a casa de Nicholas. A investigação confirmou a versão contada por Gypsy. Didi, na verdade, se chamava Claudine Blanchard. Ela havia usado vários nomes ao longo dos anos: Dino, Didi e Claudineia. Outras mentiras foram reveladas, como por exemplo, o pai de Gypsy, Rod, nunca teve envolvimento com drogas e nem aplicava golpes. Ele pagava a pensão corretamente e participava sim da vida da filha, pelo menos o tanto que Didi permitia. E para provar, Rod apresentou à polícia diversas fotos deles juntos em várias ocasiões. Ele visitava a filha em Springfield regularmente, mas Didi passou a dificultar esses encontros. Inclusive, no aniversário de 18 anos de Gypsy, Rod ligou preparado para fazer piadinhas referentes à vida adulta. Mas quem atendeu foi Didi, e ela pediu para que ele falasse que ela estava fazendo 14 e não 18 anos. Mesmo sem entender, Rod concordou. Ele relatou ainda que Gypsy nasceu saudável, mas aos 3 meses, Didi se convenceu de que ela tinha apneia do sono e que pararia de respirar no meio da noite. Foi aí que ela começou a levar Gypsy para o hospital. Os médicos não encontraram nenhum problema, mas Didi tinha certeza de que Gypsy estava doente. Lembra que eu falei no início do vídeo que ela decidiu se mudar porque seu pai abusava da neta? Também era mentira. Gypsy e seu avô se davam muito bem. Inclusive, certa vez, os dois andavam de moto e sofreram um leve acidente. Gypsy ralou apenas o joelho. Foi um machucado superficial, mas Didi insistiu que ela tinha que usar cadeira de rodas dali em diante. Os familiares passaram a suspeitar de que Didi estivesse envenenando a comida da madrasta com herbicida. Ela ficou acamada por 9 meses e, coincidentemente ou não, depois que Didi foi embora, ela nunca mais ficou doente. Mas você deve estar se perguntando como Didi conseguiu enganar tantos médicos, né? Lá em 2001, o teste para identificar distrofia muscular em Gypsy deu negativo. Na verdade, todos os exames no cérebro e na medula não apresentaram problemas. E diferente do que ela contou, esses resultados sobreviveram sim ao furacão Katrina. Mas mesmo assim, Didi continuou insistindo com vários médicos que sua filha tinha distrofia muscular. E, inacreditavelmente, vários profissionais aceitaram essa versão. Eles trataram supostos problemas de visão, audição e de sono. O tubo colocado no estômago de Gypsy através de uma cirurgia foi completamente desnecessário. A cirurgia nos músculos oculares também, assim como a operação nos ouvidos para colocar tubos. Certa vez, Didi pediu para que o médico aplicasse botox nas glândulas salivares de Gypsy, porque, segundo ela, a filha salivava demais. Tempos depois, a falta de saliva misturada com os remédios para epilepsia fizeram com que os dentes de Gypsy apodrecessem e ela teve que extrair a maioria. Mas para isso, antes da consulta, Didi aplicava pomada anestésica nas gengivas de Gypsy para que ela babasse na frente do médico. E lhe dava vários calmantes para que ela ficasse grogue durante as consultas. Didi mentia a idade da filha para conseguir alguns benefícios do governo e uma maior empatia das pessoas. Mas houve uma exceção no meio dessa loucura toda. Em 2007, um neurologista infantil suspeitou que algo estava errado. Ele inclusive procurou os médicos lá de Nova Orleans e ficou sabendo que os resultados de lá também deram negativo. Mas Didi não voltou ao consultório depois que percebeu que seria descoberta. O neurologista procurou outros médicos e relatou suas suspeitas, mas não foi levado a sério.
Pensou em procurar assistência social, mas temeu que fosse igualmente ignorado. Didi trabalhou por algum tempo como técnica em enfermagem e por conta disso conseguia rebater os questionamentos dos médicos de forma convincente. Ela parecia ter tudo sob controle, tinha resposta para tudo. Quando foi presa, Gypsy disse à polícia que tinha 19 anos, mas seu pai apresentou sua certidão de nascimento. Na verdade, ela tinha 23. Sua voz era fina como de uma criança por conta de tantos remédios e procedimentos invasivos. Em todas as entrevistas antes do crime é possível ver a mão de Didi em cima das mãos de Gypsy. Essa era uma forma dela controlar o que estava sendo dito pela filha. A mesma coisa acontecia nas consultas médicas. Caso a filha falasse demais, ela recebia apertos e beliscões na mão. E quando chegava em casa, apanhava com cabides. Gypsy aprendeu a ler sozinha com os livros do Harry Potter. Ela adorava feiras de ficção científica. E foi numa delas, em 2011, que ela encontrou com um homem de 35 anos, com quem conversava na internet há muito tempo. Os dois conseguiram despistar Didi e fugiram para um quarto de hotel, mas não demorou muito para ela aparecer na porta com documentos falsificados que comprovavam que Gypsy era menor de idade. O homem fugiu desesperado em meio a ameaças de denúncia para a polícia. Gypsy foi arrastada para casa e algemada na cama por 2 semanas. O seu computador foi destruído a marretadas e Didi lhe negou comida por alguns dias. 1 ano após esse episódio, Gypsy já tinha outro computador, aquele que ela usava de madrugadas escondidas para conversar com Alia e Nicholas. Apesar do estado de Missouri ter pena de morte e prisão perpétua, o juiz sentenciou a pena mínima de 10 anos de prisão para Gypsy. Ela cumpre a pena em uma cadeia na cidade de Vandalia e poderá pedir liberdade condicional em 2023, quando tiver 32 anos. Gypsy engordou 7 quilos por lá, parou de tomar todos os remédios e não teve nenhum problema de saúde desde então. Hoje se diz arrependida por não ter procurado outra saída e que sabe que tem que conviver com as consequências da sua escolha. Durante o julgamento de Nicholas, os testes psicológicos atestaram autismo e um QI abaixo da média. O júri decidiu que ele é culpado por homicídio em 1º grau e, em fevereiro de 2019, ele foi condenado à prisão perpétua. Em entrevistas após o julgamento, Gypsy disse que não enganou ninguém. Ela acha que foi usada, assim como todas as outras pessoas. Afirmou que sabia que conseguia andar e comer normalmente, mas não ousava contradizer a mãe. Andava em pé de madrugada, mas sempre que a mãe a flagrava, era briga na certa. Seu cabelo era raspado porque Didi dizia que ia cair de um jeito ou de outro, então era melhor tirar tudo logo. Gypsy aceitava todas as ordens da mãe sem questionar. Ela afirmou ainda que a ideia de postar aquela frase no Facebook foi dela. Ela queria que fosse uma publicação alarmante que fizesse a polícia entrar na casa e encontrar o corpo, para que ele não ficasse lá sozinho. Desconfia-se de que Didi sofria com a síndrome de Munchausen. Uma pessoa que sofre dessa síndrome finge ter sintomas físicos e psicológicos para receber atenção e simpatia dos outros. Mas quando uma pessoa provoca doença ou sintomas em outra, se encaixa na síndrome de Munchausen por procuração. É uma compulsão, onde a pessoa tem a necessidade de ser vista como a salvadora daquela pessoa doente. Gypsy pesquisou sobre essa síndrome nos computadores da prisão e confirmou que sua mãe tinha todos os sintomas. Hoje ela diz que se sente mais livre presa do que quando morava com a mãe. O corpo de Didi foi cremado. A família jogou as cinzas na privada e deu descarga. Seu pai afirmou que ela não foi uma boa pessoa e desconfia que, além de envenenar a madrasta nos 9 meses que morou com eles, é capaz que ela também tenha sido responsável pela morte da própria mãe, lhe negando comida até que esta morresse de fome. E a título de curiosidade, existem diversos documentários na internet que tratam desse assunto. A Hulu lançou uma série baseada neste caso. Ela se chama The Act. Mas e você, o que acha dessa história? Consegue me responder quem foi a verdadeira vítima aqui? Comenta aqui pra mim e se inscreve no canal. A gente se vê semana que vem. Tchau!